Boa noite a vocês que nos acompanham aqui no Portal 27. Deixa eu dar uma monitorada aqui. Já estamos ao vivo aí, vereador. Estamos ao vivo. Boa noite ao vereador Isaac Queiroz, vocês que nos acompanham aí pelo Portal 27. Vamos chegando, estamos começando a nossa live. Vamos falar de coisas importantes para Guarapari. Coisas bem bacanas, né, vereador? Isaac Queiroz, seja bem-vindo aqui à redação do Portal 27. Estamos ao vivo, mais uma vez, aguardando vocês que chegam, vão chegando, vão nos acompanhando. Vamos falar de saúde, vamos falar de educação, vamos falar de vários assuntos com o vereador Isaac Queiroz, que está aqui conosco ao vivo. Isaac, boa noite. Boa noite, Wilco. Obrigado aí pelo convite e parabéns pelo seu trabalho. É com satisfação que estamos aqui à sua disposição, à disposição da população de Guarapari, para tentar esclarecer e tentar ajudar de alguma forma a sociedade, né, naquilo que às vezes ela tem de dúvidas e aquilo que a gente entende também. A gente não é dono da verdade, mas em algum momento a gente passa a ter acesso a parte dela, pelo menos. Olha, Isaac, antes de começar a nossa live aqui, agradecendo as pessoas que estão chegando, eu vou aqui acompanhar pelo celular, que dá para ver mais fácil, mas queria que você se apresentasse à população. Você está no segundo mandato de vereador, já foi vereador por um mandato. Falasse um pouquinho como é que surgiu, como é que começou a sua carreira na política. Na verdade, eu estive vereador em Guarapari no ano de 2001 a 2004, no primeiro mandato do Antônio Gotardo. E depois de 16 anos agora, pela graça de Deus, eu retornei, né, à casa. E a gente retorna sempre numa expectativa de tentar mostrar um bom trabalho para a sociedade. E como eu tenho sempre dito, uma frase que eu publiquei hoje, às vezes as pessoas não entendem, eu não sou contra o prefeito, eu sou a favor do povo. Certo. Então aquilo que eu entendo, isso na minha humilde consciência, na minha limitada sabedoria, que é a favor do povo, eu vou votar e tenho votado, e tenho me posicionado nesse sentido. Então, eu tenho atuado bastante nessa área, como posicionamentos. Eu sou uma pessoa militante da área do esporte, mas infelizmente, devido à pandemia nos últimos 2 anos, e devido à falta de orçamento municipal, nós tivemos que atuar em todas as áreas, porque quando você se elege vereador, você não é vereador só de um bairro, você é vereador da cidade, né? Você não é vereador só da pessoa que votou em você, você está vereador para atender a população de Guarapari. Olha, vereador, vamos dar uma boa noite aqui para a Lucimara Teodoro, para o Rafael Bermon e para as outras pessoas que estão chegando aqui na nossa live, estão acompanhando aqui, as pessoas vão comentando e a gente vai perguntando. Se tiver pergunta, manda aqui para a gente, que a gente vai perguntar para o vereador. E nos diga como é que está o nosso áudio. Eu estou sem um retorno aqui, só estamos com a imagem aqui, a imagem lá também. Nos diga como é que está o áudio para a gente, para se está ok o áudio, para a gente continuar a nossa entrevista. Agora, vereador Isaac Queiroz, você lá é um dos vereadores mais combativos que nós temos visto na Câmara, né? É uma Câmara com maioria de apoio ao prefeito. Temos você, temos o vereador Rodrigo Borges, né? Temos alguns outros vereadores que fazem críticas pontuais, mas as críticas mais, vamos dizer assim, incisivas, partem de você principalmente, vereador. Como é que a sua avaliação deste 1 ano e 7 meses do segundo mandato do prefeito Edson Magalhães? O que você pode resumir esse mandato dele? Eu tenho falado que a cidade está abandonada, né? A cidade está um caos. E se você for analisar todas as pautas possíveis em Guarapari, o que a gente percebe é a omissão do prefeito. A omissão do prefeito, por exemplo, nós tivemos agora uma situação, se eu puder adiantar de repente uma pauta, sim, da greve do transporte público. E em nenhum momento eu vi o prefeito vindo a público e se manifestar. Verdade. Falar assim, ó, a empresa está certa, eu vou pagar. Não, a empresa está errada e ela vai ser obrigada a colocar os ônibus para funcionar. Não, o repasse foi refeito, o repasse, não foi repasse, tem direito, não tem. Então a população fica à mercê ou aguardando, na verdade, um posicionamento de quem? Do administrador da cidade. Né? Então, se você tem um problema na tua casa, você, a sua esposa ou um filho maior de idade é que vão responder. E se você tem um problema numa cidade, quem tem que responder é o prefeito, são os secretários, são as pessoas, assessores, são essas pessoas que são pagas pelo o contribuinte para dar solução a esses problemas que são criados. Então, ao meu ver, é um mandato omisso, onde o prefeito
tem se preocupado mais com uma área rural, principalmente a área de Buenos Aires, que é um sonho dele realizar lá, nada contra a comunidade de Buenos Aires, tenho amigos lá, mas ele tem que cuidar da cidade. Tá aí, o vereador falando sobre a questão do transporte, né? Vereador, um abraço aqui para a Lucimar, está dizendo que o áudio está bom. Está dizendo, sim, só pensa nos turistas, não pensa na população, sobre o prefeito, né? O Valdite está falando que o áudio está bom. É isso aí, então está dando retorno aqui do áudio. Olha, vereador, o que dá para ser feito? Nós vimos que a empresa foi feita uma licitação, a empresa não conseguiu, engraçado, né? Antes nós tínhamos praticamente quase 4 empresas que cuidavam do transporte coletivo. E elas viviam brigando, mas todas elas sobreviviam. Fez a licitação, ganhou uma empresa e não está funcionando. O que será que houve aí, vereador? Qual a sua opinião? A gente entende que existe uma necessidade muito grande de se ajustar o transporte público municipal à realidade de Guarapari. Né? Qual é a nossa realidade? Talvez nós precisássemos de mais vans e menos ônibus. Ou quem sabe até de micro-ônibus, com ar-condicionado em alguns setores. Então o município precisa discutir, que eu falo município, prefeito, juntamente com a população. E população, o que vocês precisam? A área rural é ônibus, a área do centro, micro-ônibus, atende, vans, mas de uma forma legalizada. Eu sou a favor das vans, eu sou a favor que legalize as vans, que abra um novo processo citatório, que a prefeitura, por conta desses desmandos e esses descasos cometidos pela atual empresa concessionária, que a prefeitura possa decretar a quebra do contrato, porque já tem motivo suficiente, como a retirada de ônibus, diminuição de frota, diminuição de horários, as rotas menos lucrativas foram retiradas. Aí, por outro lado, a empresa alega que não pode atender essas rotas porque a prefeitura não fiscaliza o transporte público clandestino. Mas ela não fiscaliza, aí vira uma bola de neve. A prefeitura não fiscaliza, a empresa não atende, aí você não sabe quem está errado. Quem sofre... Aí eu tenho uma frase que eu disse também na Câmara e falo recentemente, que entre a briga do mar com a pedra, quem sofre é o caranguejo. Então, entre a briga da prefeitura com a Lorenzutti, quem tem sofrido é a população. É isso aí, vereador. Meu notebook aqui desligou, mas eu estou acompanhando aqui pelo meu telefone, né? Um abraço para nossa amiga Leia Regina Travasso, que está acompanhando também, está nos assistindo. Gente, mande aí as suas perguntas, fiquem à vontade. Estamos entrevistando o vereador Isaac Queiroz para falar de vários assuntos aqui da cidade. Agora, saindo um pouco do transporte, vereador, nós tivemos aí a Escola Presidente Costa Silva. Você é um vereador daquela região, vereador ali da região do aeroporto, né? Região central ali de Guarapari também, é importante. Escola Presidente Costa Silva, são 6 anos que está a obra e não sai, o senhor esteve lá recentemente, o que o senhor viu ali? Nós pedimos uma vistoria na Escola Presidente Costa Silva. Eu estudei no Costa Silva no ano de 1985 a 88. Sou morador ali próximo. E é um descaso ficar 6 anos uma obra de uma escola daquela importância para o município, talvez a maior, ou uma das maiores do município. E quando tivemos na fiscalização, na semana que nós pedimos a vistoria, a prefeitura se mobilizou e conseguiu colocar a obra para pelo menos movimentar a limpeza e essa movimentação. E o que mais nos assusta é que o Costa e Silva vai custar aos cofres públicos, ao nosso bolso como contribuinte, 3 vezes o valor da sua construção. Porque se você imaginar que um custo desse aí, um valor desse, é o próprio custo de construção. O outro é da reforma, da reconstrução e do reparo. E o terceiro, que é o pagamento de aluguel. Até fevereiro de 2022, a prefeitura pagou de aluguel, e nada contra quem está alugando o imóvel, porque o Costa Silva tem que funcionar em outro lugar. Tem que funcionar. E a prefeitura... Os jovens precisam estudar. Os jovens precisam estudar. E nesse período a prefeitura pagou 1.266.000 de aluguel. Num outro... Então, enquanto não se constrói, paga-se aluguel. Eu vi que você fez um vídeo lá, a obra parada e depois voltou, né? Mas já tinha infiltração, chovia dentro, estava feia a situação lá. Nós tínhamos moradores em situação de rua dentro, morando ali. Já não era mais situação de rua, porque estavam morando ali, tinha virado praticamente um hotel para eles, e a subtração de materiais, fios, lâmpadas, né, danificação, o descaso total. Então, com o dinheiro nosso, público, entendeu? E é isso que a gente está cobrando. Como eu falei, eu não sou contra o prefeito, eu sou a favor do povo. Então, quando você vê uma obra daquela importância para o município, parada, abandonada, largada, por 1 ano e meio a obra ficou parada. Se você começar a obra de uma casa e deixar por 1 ano e meio, os prejuízos são incalculáveis. São enormes.
Um abraço aqui para o Malaquias Nunes Vieira, está acompanhando aqui, nos assistindo também. Grande Malaquias, nos acompanhando aqui, para todos vocês que estão ao vivo aqui conosco. Um abraço para o meu amigo Anderson Arpini, também acompanhando a nossa live. Vereador, outra questão que eu vi você reclamando lá na Câmara, ou questionando, né, é a questão da unidade de saúde Roberto Camon, lá no centro. Uma unidade de saúde tão importante na região central da cidade, que até pouco tempo atrás atendia não só o centro, mas os bairros ali, Piranga, Kubitschek, que fosse. E a obra está lá, parada, alugado também, outro aluguel. Você também questionou isso, como é que foi? Na verdade, nós somos solicitados por moradores ali da região. E eu, inclusive, entrei com uma denúncia no Ministério Público, né, porque aquela obra está abandonada e é um descaso total. A qualidade da instalação, onde a unidade de saúde, Dr. Roberto Camon, está hoje no momento, é uma qualidade absurdamente. O dia que chove, molha dentro, dá mofo, dá calor. O dia que faz sol, ninguém consegue ficar lá, porque é o sol da tarde. Então, a unidade de saúde totalmente depredada hoje e abandonada. E por este motivo nós estivemos ali. Aí, coincidentemente, aconteceu aquele episódio, né, de estar visitando e descobrir que um médico do município, que deveria estar trabalhando, retornado a trabalhar no dia 1º, não estava trabalhando porque ele estava de férias no Canadá. Ele tinha encerrado as férias dia 31 de maio, deveria retornar dia 1º, estive lá dia 2, ele não estava, no dia 3, graças a Deus, ele estava trabalhando. Então, assim, são descasos que acontecem no município quando a gente fala a cidade está abandonada, a cidade está um caos, é por conta dessas coisas que acontecem em Guarapari. Agora, vereador, são muitas questões. O prefeito já fez um mandato de 4 anos, né? Está indo para o seu 4º mandato. E são essas questões, eu vejo muito que vocês têm não só feito o trabalho na Câmara, mas também acionando outras autoridades. Mas nós vamos chegar lá. Antes eu quero falar também da questão que você questionou da reforma dos quiosques. Teve também essa questão. Que crítica foi essa que você fez? Na verdade, eu acho que o quiosque, na minha opinião também, a gente sempre fala a opinião nossa, né, como eu não sou engenheiro, mas quando se construíram 2 quiosques, poderiam ter colocado ali, próximo dos quiosques, 2 banheiros, 2 duchas e escadas de acesso. Certo. Guarapari ficou 2 quiosques, 2 banheiros extremamente afastados, escadas afastadas e duchas afastadas. Então, eu acho que houve um erro no projeto e um erro na escolha dos materiais. Sim. Porque não acho que deve ser a 3ª, 4ª, eu inclusive quero levantar isso aí, o custo de reforma dos quiosques. Os quiosques agora em novembro farão 10 anos da sua inauguração. Sim. E nós temos problema todos os anos com reforma de quiosque. E aliás, a Praia do Morro, ele tinha sido feita a obra e depois foi reformada sem, eu pelo menos, na minha ignorância, não sei a sua opinião, mas acho que desnecessário o momento da reforma ali, né? Pois é, e se você analisar também, se você pegar a sua menina de 3 anos, né? Você tem uma filha de 3 anos e fala assim, filha, faz uma casa. Ela vai fazer uma casa nesse sentido assim, 2 Sim. águas, né, para ter a queda de água. Ela não é engenheira, não é projetista, mas ela vai fazer uma casa nesse formato de igreja, de Sim. casa. É o conceito que nós temos de casa. Mais simples. Né? Os quiosques de Guarapari são assim. A cobertura dele é reta. Entendi. Então ele não protege do sol na lateral e não protege da chuva de vento. Porque ele não tem uma queda para chuva e não tem. Ele acumula água em cima, aí ele danifica materiais. E o absurdo, um dos absurdos dele, é que no local onde a pessoa é atendida ali no caixa, não tem nada em cima, é destapado. Entendi. Então o material usado é uma coisa que a gente não entende, como que alguém conseguiu fazer um projeto daquele, ser aprovado e executar, inclusive com aquele material. Eles estão lá agora pintando, né? Estavam, né? Eu tirei até foto recentemente, gravei alguns vídeos. Estão reformando mais uma vez o quiosque. Uma das reformas que fizeram no ano passado, a pedido do prefeito, segundo um quiosqueiro, foi a pintura das coberturas, você acredita? Da parte de cima. Porque algumas pessoas olham dos seus apartamentos na Praia do Morro e veem aquilo ali muito feio. Estava feio, então tinha que então ficar bonito. Pintaram. E para azar deles, pintaram num dia e choveu no outro. E eu tenho vídeo de água escorrendo ali com a tinta. Nossa. Então são prejuízos que nós, muitas das vezes, como cidadãos, não conseguimos
acompanhar. Porque você está no seu trabalho, eu estou no meu, e as coisas estão sendo feitas, e a gente está achando que está sendo bem feito. E, às vezes, você cobrar isso, você é tido como um vereador ruim, que só quer criticar, ou seja, está fazendo o seu trabalho. Isso aí, nosso papel, na verdade, é o de legislar e de fiscalizar. E esse é o papel do vereador. E eu acho que a gente tem feito isso, procurado fazer isso, que é fiscalizar as obras, dentro daquilo que nós temos. Recebo diariamente várias denúncias, Wilker, sobre situações. Algumas eu pego o telefone, ligo para o secretário da pasta, procuro me informar para não sair fazendo vídeos, nem saindo acusando indevidamente, entendeu? A gente tem esse bom senso. Algumas coisas o secretário dá uma resposta e fala, ó, não é verdade, não procede, não é isso. Mas tem situações que não tem como você deixar passar, porque a realidade de Guarapari, ela hoje é uma realidade triste, porque o prefeito, de alguma forma, ele perdeu a vontade de governar o município. Agora, vereador, voltando a falar da cidade, né, vamos dizer assim, da região central, nós temos aí uma das reclamações que dos moradores, né, grande reclamação, é a questão do estacionamento rotativo. Foi implantado o estacionamento rotativo em Guarapari. Na minha opinião, é necessário? Sim. Porém, em um momento, hoje nós vimos um acidente lá perto da prefeitura. O trânsito de Guarapari, na minha opinião, é caótico, mal organizado. Mas eles, em vez de organizar o trânsito para depois fazer uma questão do rotativo, eles primeiro implementaram o rotativo para depois pensar no trânsito, sabe-se lá quando. Como é que está? A Câmara fez reuniões, fez CPI, investigações sobre o estacionamento rotativo. E a sua opinião sobre esse assunto? A Câmara, na verdade, ela fez uma audiência pública. Da audiência pública, ela fez uma indicação assinada pelos 17 vereadores, faça justiça, e foi enviado para o prefeito. Numa das falas na Câmara, eu, juntamente com o vereador Zazá e o Wendel Lima, fomos citados pelo Ministério Público como denunciantes, virou um processo. Até hoje eu não fui lá não fui chamado para poder me manifestar como testemunha, e tivemos uma ação popular contra o estacionamento rotativo. Só que nesse momento depende do prefeito, né, no sentido de atender uma indicação feita pela Câmara após o resultado de uma audiência pública, que se tornou insatisfatório o estacionamento rotativo. Estamos aguardando o Ministério Público se posicionar com relação a esse processo que foi aberto, esse inquérito, e com relação ao juiz uma liminar no sentido de suspender ou de cancelar o contrato. Enquanto isso, está esse descaso total. As pessoas, criou-se a maior indústria de multas e notificações de Guarapari. Sim. Você para um carro, não tem ninguém, você sai, quando você retorna, você tem lá uma notificação de R$15. E o absurdo é que a fiscalização, segundo algumas pessoas, eu também não posso afirmar, é que algumas multas estavam sendo tiradas dentro do próprio gabinete da secretaria, dentro da secretaria. Isso no ano passado. E nós cobramos e cessou essa fábrica de multas. Entendeu? Porque quando o carro chega num local de estacionamento, eles automaticamente têm um controle da vaga, e esse carro ele é bipado naquela maquininha ali do operador, do vendedor do estacionamento rotativo, e ele joga para o sistema, ele vai para a tela lá. Aí depois dos 15 minutos, esse carro se torna em estacionamento irregular. Entendi. Ele está num local irregular, como se fosse proibido estacionar ali. Aí ele já é passivo de uma multa. Mas para ter essa multa, precisaria que a PM, a Polícia Militar, fosse ao local e multasse, ou que um agente da Prefeitura, são 7 agentes credenciados e habilitados para isso, fosse até o local. Então não tem. A PM já se manifestou, acho que em maio do ano passado, que ela não vai multar, então a PM não vai, mas tem agentes que, às vezes, quando passam no local, estão multando. Então, as multas que nós temos hoje, elas são nesse sentido, feitas por agentes do município de Guarapari. E só para fazer o último dado, até maio do ano passado, nós tínhamos 17 mil multas de notificações de R$15. Olha só. Vamos fazer essa conta em breve aí. 244. Aí, ó, já falou que o contador está aqui do lado também, né? O Isaac já sabe tudo, realmente é um absurdo. Vereador, teríamos que fazer uma live só para falar de rotativo, que é um assunto muito polêmico. Mas eu vou aproveitar aqui, vou mandar um abraço aqui pro pessoal que está ao vivo, tive que voltar o telefone. O Paulo Roberto de Souza está falando aqui, estou gostando de ver, hein, Isaac? Só falta olhar mais pro esporte. A luta de um homem só continua. Parabéns.
nosso amigo Paulo Roberto. Paulinho, um abraço, Paulinho. A Lucimara, aqui, a Maria do Carmo Mantovanelli. Boa noite. Ele tem que olhar para os postos de saúde, as consultas só tem para outubro. Acho burro pensar que o prefeito é... Como é que é? Pensa, prefeito é triste, depende do posto de saúde de um jeito, senhores vereadores, obrigada. Ela criticando a questão dos postos de saúde, das consultas, né, vereador? Sim. Para outubro, a Maria do Carmo Mantovanelli. A Lucimara Teodora estava falando o seguinte: os postos de saúde não tem médico, fica pegando médico emprestado, né? É uma questão dela. Ela ainda fala, ficar 9 horas na UPA para ser atendido e não fazer um exame no posto, fui na médica e não tinha um aparelho para olhar o ouvido, né? É mais uma reclamação da Lucimara Teodoro e da Valdite Ramos, está dizendo o seguinte: se depender do Ministério Público, é esperar sentado. Então, as pessoas estão... A saúde é um dos principais problemas, né, vereador? Olha, ela é o maior problema de todo o Estado, de todo o país, de uma forma geral. E quando você imagina que nós temos boas unidades de saúde, sim, só que não estão aparelhadas e não tem pessoal. E a gente fala pessoal, não é só o médico. A gente precisa do médico, precisa do atendente, precisa do auxiliar de limpeza. E abrindo um parênteses no auxiliar de limpeza, no mês passado eu fui chamado aqui no centro médico, no sábado de manhã, eu estava de camiseta, bermuda, minto, no feriado, e a sala de vacina e de esparadrapo, né, estava fechada, de troca de esparadrapo, estava fechada porque curativos, perdão, não veio a palavra. Estava fechada porque não tinha sido higienizada no dia anterior. Porque não tinha auxiliar de saúde, de limpeza, perdão. E indo lá, acionei a secretária, falei com a coordenadora do local, que foi muito atenciosa, e acabou sendo resolvido. Então, voltando no tema saúde, infelizmente, a nossa situação hoje da saúde ela é caótica pela falta de recursos na saúde. Nós não temos médicos, não temos enfermeiros, não temos auxiliares de limpeza e todo o seu aparato para atender a demanda de Guarapari. Quando, na verdade, na minha opinião, deveríamos ter 3 UPAs em Guarapari, um ali na região sul, que sim, atenderia muito bem, um na região norte e um na região aqui do Bela Vista, depois do Adalberto, para atender essa grande região de pessoas ali. Se nós tivéssemos esses aparatos, esses UPAs, a coisa não seria tão centralizada. E hoje, infelizmente, eu falo para todos os amigos, se você depender de ir no UPA, é de 6 a 10 horas de atendimento, no UPA e no IFA. A culpa é do médico que está lá? Não. A culpa é de quem não coloca mais médico para atender a população. Entendeu? Então eu tenho cobrado da população para que vá à Câmara, para que cobre na aprovação do orçamento. O orçamento de 2021, nós aprovamos 23%. Ele ficou de investimento na saúde. Para 2022, foram 16%. Então, nós estamos cobrando uma ampliação desse investimento. Se você imaginar que essa redução... Ele colocou 16%? 16%. Ele diminuiu. Gastou 23% em 2021 e estamos aplicando 16%. Pode ser que no final do ano chegue aos 23%. Mas ele botou o mínimo 16%. Começou com o mínimo 16%. Já deveria começar com 23%. Você entende? O mínimo. O mínimo que seria 23%. E essa redução, em termos de números, fazer uma conta rápida, ela representa 7% do orçamento hoje, que é em torno de 536 milhões, representa aí 40 milhões por ano a menos. Se você dividir por 12, 3 milhões e 300. Eu acho que, Lucimara, né? Não estaria, Lucimara, faltando médico se nós tivéssemos mais 3 milhões por mês de investimento na saúde. Realmente, vocês, é bom a gente fazer essas entrevistas. Os vereadores estão aí acompanhando, né? Estão com os dados, eles têm a condição de analisar os dados. Nem todos, né? Às vezes não chega, né, Isaac? Alguns dados demoram, enrolados, os secretários passarem, mas vocês têm essa condição de ter esses dados para a população. Você veja bem, eu como jornalista não sabia que o prefeito tinha mandado um orçamento onde ele diminuiu que usou no 2021, 23% para 16%. Realmente, dizer o quê? Um prefeito desse está preocupado com a saúde? Não, se você tira 40%, na verdade ele deveria ter colocado mais 40 milhões, ele tirou 40 milhões. 40 milhões. Pode ser, Wilco, para não fazer também uma injustiça, algo que eu não gosto de ser injusto, que no final do ano a gente chegue aos 23%, mas já deveria ter começado com 23% para chegar em 26% ou em 25%.
Você está entendendo? Então, quando a gente cobra ali uma ação e no final do ano eu e o vereador Rodrigo estivemos nesse sentido cobrando uma ampliação desses valores, foi no sentido de que pudéssemos realmente ofertar um valor maior de investimento. Domingo à tarde alguém me ligou, Isaac, estou aqui no UPA e só tem um médico, eu não sei se é verdade, estou usando uma amiga que me ligou, e o que eu faço? Querida, infelizmente você tem que ter paciência. Porque nem você pode fazer nada, nem eu posso fazer. Quebrar e bater na pessoa não é o melhor caminho. Agredi-la também não é o melhor caminho. Então, é paciência, porque a hora de você cobrar é na hora que a Câmara aprova o orçamento. Exatamente. Porque não adianta depois você querer cobrar do vereador, ligar para o vereador Isaac ou qualquer um outro, quando você está doente. Você tem que ligar para o vereador. Vereador, vai aprovar o orçamento quando? Então, nós vamos lá para a Câmara, queremos ver um melhor investimento na saúde. Uhum. Porque é o orçamento que determina o que o prefeito pode ou não fazer. Entendeu? Sim. Então, se você não tem um acompanhamento, depois, para remediar, é mais complicado. Bom, mandar um abraço aqui também para o nosso amigo vereador Leonardo Dantas, está acompanhando aqui com a Léo, abração, Léo. Um abraço para Léo, um abraço para o nosso vereador, ex-vereador Dantas, né? Gente finíssima. Um abraço para o Léo Dantas. Léo, em breve chamar você aqui também para a gente bater um papo aqui sobre política. Olha, a Lucimar está dizendo o seguinte: tem 3 meses que mora aqui, não sabia que a saúde era tão precária. Quer dizer, não é uma moradora de Guarapari, está morando aqui há 3 meses e já está sentindo a dificuldade da realidade da saúde de Guarapari. Um abraço, Lucimar, mas se Deus quiser, as coisas vão melhorar, vamos ter fé que as coisas vão melhorar. O vereador está aqui, está cobrando, outros vereadores, alguns vereadores cobram, outros botam uma venda no olho e fingem que está tudo bem. Alguns vereadores, me perdoe aqui, de vez em quando a gente tem que falar. Alguns nem se manifestam. Pior do que o cara defender, né, alguma coisa que está errada, é o cara não se manifestar, que fica em cima do muro. Tem um ditado que diz que o muro não é do bem nem do mal. Aliás, não é do bem, é do mal. Triste isso. Mas, vereador, aproveitando para falar em saúde, o tema que a população tem esperado, queria saber a sua opinião. A população de Guarapari, a gente posta uma matéria no Portal 27 sobre saúde, eles vão e perguntam. Se não tem a ver com aquilo, eles perguntam. Você já sabe o que é. Postamos ontem a questão do Rádio Hotel, que o governo do estado vai reformar o Rádio Hotel. O governo do estado. É outra realidade. Outra realidade. Mas tem lá os comentários. E o hospital? E o hospital? E o hospital? E o hospital? Vereador, como que um prefeito quer ter um hospital que é importante, né? Mas se o prefeito está nessa dificuldade, unidades de saúde, curativos, sala de curativos, médicos, nós temos recebido também, tenho certeza que você, lugares sem médico, sem atendimento, enfim, como que esse prefeito vai entregar esse hospital que ele disse que ia entregar em março, agora é em outubro? E aí, qual a sua opinião? Olha, se você, como eu sou contador, né, há mais de 30 anos, Guarapari, se a gente fizer uma conta rápida, né, há um mês, acho que o hospital tinha 58% das obras concluídas. E pelo que o vereador Rodrigo tem acompanhado e cobrado lá junto ao Tribunal de Contas, a empresa, os encarregados, os funcionários, estão entregando 2% mês. Certo. Então, 58, vamos arredondar para 60. Nós temos julho, agosto, setembro, outubro. 4 meses. Teria que entregar 10% ao mês, está entregando 2%. Então, eu não acredito, por mais que torça que fique pronto em outubro. Matematicamente, a não ser que ele dobre, triplique, quadruplique a quantidade de funcionários hoje. Entendeu? Sim. Porque a equipe que tem hoje lá, ela não consegue entregar o hospital em outubro. Aí é um sentimento meu, é um desejo meu? Não. Eu quero o hospital pronto. Sem dúvida. Porque com certeza vai aliviar em muitas demandas, inclusive dos vereadores. Sim. Porque nós temos que buscar essas demandas em outros municípios. Sim. Nós temos que mandar pessoas, temos que atender aqui, temos que fazer uma série de coisas. E se você analisar, então, que ela não consegue entregar, eu acho que para um gestor, talvez não seja nem interessante que ele entregue agora. Porque você sabe qual é o custo de manutenção de um hospital desse? A gente já discutiu isso aqui umas épocas atrás, são milhões, né? Pois é, eu acredito que esse hospital, isso aí são números meus,
Milhões mensais. Gira em torno de 9 milhões a manutenção de um hospital desse. Ele já falou básico, né? Em 16 milhões para equipar, aparelhar o hospital. Esse aí está tentando um governo federal com o presidente Bolsonaro. Isso aí foi o que ele disse, foi a Brasília nesse sentido. Então você imagina 9 milhões por mês, se a gente não consegue manter unidade de saúde com médico, não consegue manter o UPA com bom atendimento. Não, e é importante frisar isso, nós temos bons profissionais, excelentes profissionais, mas que na sua maioria já estão cansados e saturados, porque é sobre-humano você atender 80 pessoas num dia, num plantão. Sem dúvida. Então, se você consegue caminhar comigo aqui, 2% ao mês, ele vai chegar de 60% a no máximo 70% em outubro. Eu ouvi falar, uma pessoa que esteve aqui, né, conversando comigo, eu não estive no hospital, o Portal 27 não tem acesso ao hospital, né? Óbvio, né? Nós somos uma imprensa que cobra do prefeito, eu nunca fui convidado para nada no hospital, mas uma pessoa que esteve lá, o vereador, me disse que a equipe de obra lá é minúscula. É a engenheira com mais não sei quantos funcionários, como se fosse uma obra de casa, não é uma obra de hospital, não tem uma equipe para uma obra de hospital. Ele falou assim, olha, não termina em outubro. Por quê? Porque a equipe é equipe pequena. Eu acho que aquela equipe era para cuidar de um pavilhão. Tinha que ter outra equipe para outra. Enfim, eu não entendo de obra, mas eu acho que equipe mínima. Eu acho muito improvável, não é que é um desejo meu, eu gostaria e quero que o hospital fique pronto. Eu quero estar lá num dia, vou bater palma, aplaudir, parabenizar. E eu tenho tido essa postura na Câmara. Quando o prefeito faz alguma coisa que é bom para o município, eu estou ali batendo palma. Sim. Entendeu? Eu não sou um vereador que critico por criticar. E sempre me posiciono. Toda vez que eu voto contra, me posiciono. E quando eu voto a favor, também me posiciono. E esse é um papel que eu acho que eu tenho que ter com a população. Eu tenho que dialogar. E semanalmente eu tenho mandado para alguns amigos que estão em umas listas de transmissão os meus posicionamentos. Sim. Entendeu? Então, assim, eu espero que o hospital fique pronto em outubro. Eu gostaria que ficasse pronto amanhã. Mas com a equipe que está trabalhando hoje, a quantidade, e aí também não é nada contra a equipe, é a quantidade de pessoas que estão trabalhando, dificilmente, se está entregando 2% ao mês, essa conta não vai fechar. Dificilmente. E eu acho que talvez, aí já é um achismo meu, talvez não seja interessante para o prefeito terminar um hospital em outubro, não conseguir colocar ele para funcionar, porque se for funcionar o hospital de Guarapari, queridos ouvintes e telespectadores, né, também, que a gente acha que está numa rádio, né, pelo formato, mas na verdade, se terminar em outubro, para funcionar, vai ter que ter uma empresa gerindo, vai ter que ser uma parceria público-privada, ou qualquer tipo de gestão que seja público e particular. É isso aí. Para que possa gerir aquele hospital. Porque, pelo que eu vi da obra, vai ficar uma excelente obra também. Assim como Costa Silva, assim como outras unidades que estão sendo construídas em Guarapari. Mas eu espero que funcione. Vereador, estamos aqui conversando, né, ao vivo, literalmente, vocês viram aí. Minha filha acabou entrando aqui. A gente tenta fechar o escritório aqui, mas acaba que criança não tem jeito. Estamos ao vivo conversando com o vereador Isaac Queiroz, vereador em segundo mandato, né? Está aí mostrando seu trabalho na Câmara Municipal. A gente sempre quer trazer. Teve outros vereadores, o vereador que eu convidei, e alguns têm medo, né? Eu gosto de vereador assim, tem coragem de vir aqui falar e botar a cara na reta, porque é o povo, está aqui pelo povo, está vereador pela população. Vereador, as pessoas comentando aqui. Mas vamos fazer uma pergunta aqui do Anderson Arpini, ainda falando em prefeito. Ele me perguntou o seguinte, mandou te perguntar. A sede administrativa é uma obra importante para reduzir gastos com a logística entre as secretarias. Mas a desapropriação de mais de um prédio podre já passa dos limites da falta de conclusão. Qual o posicionamento do vereador sobre esta obra? Né? Que é o que o prefeito comprou aí, tem umas 4 sedes, não é isso? Como é que está isso aí? Ele comprou um prédio que era residencial para transformar em comercial, sede da prefeitura, isso aí está agarrado lá. Como é que está isso, vereador? E Anderson, um abraço, querido. Na verdade, querido, a gente não consegue entender. Eu tentei caminhar no ano passado do lado do prefeito,
apoiando a gestão, votando a favor daquilo que eu achava interessante. Mas este ano, principalmente, quando nós tivemos um processo de votação do salário do prefeito, o reajuste no meio da pandemia, a criação de alguns cargos pela Câmara, o reajuste do benefício, dos nossos benefícios. Sim. Inclusive, fui questionado sobre isso, falei na tribuna de que eu não iria devolver o dinheiro, não estou devolvendo, mas mensalmente eu estou doando cestas básicas para algumas pessoas ou entidades. Sim. Então, assim, para chegar lá onde eu quero, depois disso nós tivemos a votação de 58 milhões de empréstimo para o prefeito, certo. Que na minha opinião, foi um erro que a Câmara cometeu. Eu votei contra, porque eu entendo que no próprio projeto não previa a forma de pagamento, o prazo e nem os juros. Mas se a Caixa Econômica for bonzinha e cobrar apenas 1% ao mês, o município vai pagar, Anderson Apini, 580 mil por mês só de juros. Absurdo mesmo. Parece pouco. Eu queria ter 580 mil por mês. Aí, Wilson, veja bem, se a gente colocar uma parcela de 1 milhão por mês, 60 meses para pagar, que o outro prefeito, o futuro prefeito vai pagar, já serão 1,5 milhão. Se você colocar, Anderson, 1,5 milhão vezes 12 meses, 18 milhões. Aí, se nós trouxermos para a folha de pagamento do município hoje 11 milhões, nós já estaremos comprometendo por ano 1,5 folha de pagamento de salários. Então, em 3 anos, 4,5 folhas. Sabe quanto dá isso? 18 vezes 3? 54 milhões. E vamos ter pago metade da dívida. Então, eu tenho muito medo desses posicionamentos, dessas votações. Sim. Por isso eu votei contra. Porque eu não quero amanhã andar na rua e um funcionário falar assim, vereador, você votou a favor daquele empréstimo e hoje eu não estou recebendo o meu salário, como aconteceu no passado. E esta é a preocupação deste vereador, principalmente porque eu sou contador, eu faço contas. Sim. Então, assim, quando você cobra, o Anderson, faz uma pergunta nessa aí, o Anderson Apini, do posicionamento, é até difícil, porque a gente não entende como que o prefeito age nesse sentido. Ele vai pegar, no final de um mandato, 58 milhões que vai poder usar onde ele quiser. Ah, mas ele mandou lá um projeto de lei especificando o que ele vai fazer. Mandou? Tá. Qual é a suplementação dele? 30%. 30% de 536 milhões dá quanto? 178 milhões. 58 milhões está dentro de 178? Então você pode mexer em tudo que você quiser. Exatamente. Então, quando eu falei na Câmara, né? Como eu falei na Câmara, 58 milhões é um cheque em branco assinado. Assinamos e faz. Por isso eu votei contra. E por isso eu tenho dificuldade até de falar o que ele pensa com relação a essa sede da Prefeitura. Porque ele pode pegar 58 milhões e construir uma sede. Sim. Ele pode pegar e fazer Buenos Aires todinho. Pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser com 58 milhões. Está lá no banco. É só ele apresentar o projeto agora e não cabe mais à Câmara. Ele apresenta, vai na Caixa, pega o dinheiro e a contrapartida disso, Anderson, só para a gente fechar esse assunto, é o FPM, o Fundo de Participação do Município. Você sabe quanto que o município recebe, FPM? Faço a mínima ideia, vereador. 8 milhões por mês. 8 milhões. Ele paga 11 de folha. Aí quando ele bate no peito que ele pagou mais uma folha de pagamento, ele só completou 3 milhões por mês. Entendi. E quando ele começar a ficar sem esse FPM, porque ele vai ser comprometido para pagamento da dívida. Ele vai ter que fazer uma ginástica aí para poder talvez não ele, talvez o futuro prefeito. O próximo prefeito. E aí ele vai falar, o próximo prefeito, que seja, que não é mais o Edson, não pode mais, gente. 4 mandatos, hein? 4 mandatos, então são os últimos 2 anos e meio dele. E aí, se o futuro prefeito chegar lá e falar assim, estou sem dinheiro, aí nós vamos pegar lá a lista de quem votou, né, vereador, que aprovou isso aí, porque realmente é uma situação que tinha que ser pensado melhor, não é isso? Talvez eu esteja sendo um profeta do nada, um profeta do caos, né? E eu espero que isso não aconteça, que o município consiga pagar esse empréstimo, entendeu? Esse financiamento, que honre os pagamentos de salário, entendeu? Que a gente não tenha dificuldade. E aí ficou um discurso vazio de um vereador que talvez nem esteja mais lá no mandato, lá na frente, mas se acontecer do jeito que eu estou falando. Mas, vereador, eu creio que as pessoas vão saber isso. Eu creio que as pessoas, pelo que você deve andar na rua, está vendo, as pessoas acompanham quem são os vereadores que cobram, quem são os vereadores que se omitem,
quem são os vereadores que defendem. Eu tenho certeza disso. Assim como a imprensa. As pessoas sabem quem é a imprensa que cobra. Queria eu, vereador, ter mais capacidade de atender tantas coisas que a gente recebe. Como você mesmo sabe, é humanamente impossível às vezes. Se o domingo agora recebemos reclamação de pessoas na UPA, já era quase 10 horas da noite, gente que estava lá desde as 13 horas, desde meio-dia, sem conseguir atendimento na UPA de Guarapari. Então é realmente muito difícil. Algumas coisas em Guarapari que acontecem, a gente não consegue dar conta dessa demanda. Vereador, vamos falar um pouquinho de segurança pública. Sabemos que você também questiona essa questão da segurança de Guarapari. Nós temos visto moradores de rua, e alguns estão envolvidos sim em criminalidade, a própria polícia já falou isso, mas nós também temos o crime normal do tráfico, guarda municipal, necessidade de uma guarda em Guarapari. Como é que você vê isso? Como é que você vê a segurança da nossa cidade? Eu vou aproveitar e vou abrir aqui nosso estúdio para nossa produção daqui a pouco entrar. Não, na verdade, Wilcley, Guarapari passou da hora de ter uma guarda municipal, entendeu? De investir, né, numa guarda municipal para trazer um pouco mais de segurança. A PM faz o trabalho dela, faz um belo trabalho na cidade, mas se nós tivermos uma guarda municipal ela espalhada em pontos estratégicos da cidade, eu acho que vai diminuir muito aquelas conversões no trânsito, que às vezes o cara faz uma conversão porque ele sabe que não tem ninguém ali, entendeu? E se ela estiver espalhada ali na cidade em pontos estratégicos, com 2, 3 guardas, ou mais ou menos, sei lá, não sei, a estratégia seria da própria guarda municipal, ela vai evitar os pequenos furtos. Sem dúvida. E arrombamentos que nós temos sofrido na cidade de Guarapari. Eu sou muito amigo ali da Soraya Marracini, e ela por 3 vezes recebeu visita noturna de alguns meliantes. Um absurdo mesmo. E ele sai na rua rindo, porque infelizmente naquele horário não tem ninguém, ele sabe que não vai acontecer nada. Se ele entrou a primeira vez, entrou a segunda, entrou a terceira, e quem arca com prejuízo é o proprietário, já num momento difícil. Então eu entendo que Guarapari deveria ter uma guarda municipal, que deveria ter mais ações com relação aos moradores em situação de rua, identificando quem são, de onde são, né? Porque às vezes a gente não quer maltratar ninguém, não quer espancar, não quer agredir, né? Mas eu acho que a prefeitura, de uma forma geral, juntamente com a polícia, a guarda municipal, as igrejas, as ONGs que ajudam essas pessoas, que fornecem alimentação, poderiam estar trabalhando. Mas quem é o capitão disso? É o município. Sim. É o município que tem que falar, vem, igreja, ONG, polícia, guarda municipal, vamos sentar aqui, vamos discutir o assunto, vamos fazer, agora com ações, não adianta ficar com discurso, entendeu? Então, se você não faz isso, o município acaba sendo refém. E nós temos algumas agressões, recentemente saiu, agora você publicou, uma briga de 2 moradores de situação de rua no centro. Já tivemos uma facada aqui na ponte. Sim. Então a coisa está cada vez mais ficando pior, porque nós estamos perdendo o controle. As pracinhas já não são nossas. Você não consegue pegar a Melissa agora, de 3 anos, levar na pracinha aqui da Itapimirim e falar, filha, pode andar de bicicleta à vontade. Não, de forma nenhuma. Não tem condição. Infelizmente. As praças viraram hotéis, viraram restaurante, viraram cracolândia, viraram motéis. Muitas das vezes a gente vê relatos de até pessoas fazendo com atos libidinosos, né, praticando sexo de uma certa forma. Vamos usar a palavra bem aberta, a gente está falando de uma forma bem clara. Então, precisamos urgentemente de um guarda municipal. Precisamos. Todas as cidades vizinhas têm, os resultados da guarda municipal são positivos para Guarapari. Precisamos ampliar a quantidade de agentes de trânsito, né? Sim. Nós temos hoje alguns agentes que passaram no concurso e estavam para ser chamados, ou estão sendo chamados, para aumentar. Nós temos 7 para 6, mas não é agente de trânsito para ficar multando o cara que está parado no estacionamento ativo. É um agente de trânsito para auxiliar no trânsito, para diminuir essas questões que nós temos hoje. Ou agora, recentemente, hoje, se eu não me engano, foi hoje, tivemos um acidente no início ali da prefeitura. Sim, na entrada da prefeitura. Na entrada da prefeitura. O carro fez a conversão local e, infelizmente, jeito. machucou o rapaz, já não vai trabalhar. Então, assim, a família poderia ter levado a óbito, né? Sim. Então, a gente pede nesse sentido que o prefeito dê uma atenção para a criação da guarda municipal. E aí fica o meu pedido que ele dê uma atenção para a cidade de Guarapari. Estamos conversando aqui com o vereador Isaac Queiroz. Nós estamos caminhando para o final. Mandar um abraço para o Anderson Sapini, falou que aqui o nosso
bate-papo tá legal e está dizendo o seguinte: se o próximo prefeito não for capaz, se não tiver uma equipe competente e profissional, a cidade afunda de vez. Realmente nós temos que ter aí um prefeito capacitado, porque realmente a cidade, né, como o vereador falou, que trouxe dados, economia, parte econômica, parte de saúde, parte de gestão, vai precisar de um olhar mais atento, porque realmente a coisa não está fácil. A Valdite Ramos diz o seguinte: Guarda Municipal já passou da hora de ser implantada aqui em Guarapari. Está aí acompanhando também a nossa live. Vereador, nós temos muitos assuntos, né? Nós vamos convidar você para voltar aqui, para a gente falar mais um pouco também. Mas temos aqui também, eu vi que você também cobrou, né, a questão das praças, de reformas que estão sendo feitas, e outras questões aí. O que você pode falar para finalizar de mais importante do seu trabalho? O que você tem feito, deixar à disposição da população também, queira conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, saber como é que é, suas redes sociais, um panorama final aqui sobre a cidade de Guarapari, sobre principalmente o seu trabalho, o que você tem focado? Eu só respondendo o Anderson aí, fazendo um comentário do Anderson Apini. O Anderson, nós temos que tratar a próxima eleição com mais inteligência, né? Eu acho que faltou nos agentes políticos na última eleição, quando nós permitimos 9 candidaturas contra o prefeito atual. Sem dúvida. Então nós praticamente demos para ele uma eleição. O prefeito foi eleito com, se eu não me engano, 32% dos votos, e 68% dos votos ficaram com as outras pessoas, com 9 candidatos. Sim. Então, assim, não criticando os 9 que disputaram, todo mundo tem o direito de disputar, mas nós temos que começar a ter um bom senso. Por exemplo, eu posso chegar amanhã e falar assim: eu sou candidato a prefeito de Guarapari. Aí você fala: eu também sou, mas eu tenho 2%, você tem 10%. Aí eu não quero abrir mão. E aí a gente começa com a vaidade, no sentido de não entender que esse é um processo de inteligência. É essa hora que define a vaga de prefeito. Vaidade. Porque nós temos em Guarapari uma realidade que é diferente de outros municípios próximos. Nós não temos segundo turno. Prefeito Edson, hoje, com todos os méritos, ganhou uma eleição com 32%. Então a maioria da população de Guarapari não gosta dele, não queria ele e não votou nele para prefeito. Sim, verdade. E isso ficou claro na última eleição. Entendeu? Então, quando a gente vê uma rejeição nesse sentido, é porque apenas 32% votou no prefeito Edson. Não vou tirar o mérito dele? Não, porque ele ganhou uma eleição que é legítima. Mas o sistema eleitoral não nos permite uma segunda chance com um segundo turno entre o segundo mais votado e o primeiro mais votado. É verdade. Então, a gente precisa ter a sabedoria, né, de se unir e entender qual é a melhor situação para Guarapari, para fazermos um prefeito que seja o melhor. Mesmo que depois, antes, a gente possa até quebrar a cara e se arrepender. Mas pelo menos nós mudamos e tentamos. Pelo menos houve uma mudança, uma novidade, realmente. Acho que o vereador foi muito sábio nas palavras, é por aí mesmo. Nem tinha feito essa conta, que você falou de 60%, 30%, realmente. Nem tinha parado para analisar isso aí. Às vezes a gente passa tantas coisas na cabeça que você esquece de ver. Os números estão na sua cara, né? Você falou tudo, a maioria da população não quis. Mas por uma conjuntura mal feita, que eu acho, acabamos aí levando, né, o prefeito, que não é da maioria, à eleição. Então, lamentável isso aí, mas vida que segue. Olha, gente, muita gente comentando aqui, vereador, muita participação. Gente, ó, depois o vereador vai lá no Facebook, vai olhar e vai respondendo lá quem der. Agradeço a vocês que nos acompanharam. Vereador, obrigado pela sua participação. Vamos voltar mais vezes. Vereador, sempre vai ser bem-vindo aqui no Portal do Certo. Deixa aí suas considerações finais para agradecer as pessoas que nos acompanharam. Eu espero que Guarapari possa voltar a viver um sonho lindo, que em breve tenhamos um prefeito que conheça a nossa história, que respeite a nossa história. A gente tem visto coisas assim absurdas acontecendo em Guarapari. Por exemplo, no início do ano, o prefeito queria proibir prática de esporte na areia das praias. Isso é não conhecer a história de Guarapari. É não respeitar o cidadão de Guarapari. Você pode delimitar horários e locais. Agora, proibir a prática de esporte... Absurdo, né? Ditadura, né? Nós temos situações acontecendo em Guarapari que elas precisavam de um olhar mais crítico, né, da população, no sentido de acompanhar mesmo, entendeu?
E a gente vê, eu recebo muitos relatos, vereador, isso está acontecendo. Só que, infelizmente, nós temos alguns limites, né? E esses limites, às vezes, são da justiça. Por exemplo, quando tentaram impor a vacina para menores, para crianças de 5 anos, a partir de 5 anos, eu entrei no Ministério Público. Por quê? Porque cabe aos pais. O município não tem esse poder. Sim. Entendeu? Então, assim, são coisas que são feitas na cidade de Guarapari e parece que ela não tem comando. E tem um desmando total. Nós temos bons profissionais, temos excelentes secretários em Guarapari, temos médicos, temos pessoas em todas as áreas, entendeu? Nas secretarias, mas parece que o prefeito deixou a cidade meio que ao léu. E isso é uma fala de sentimento que eu recebo da população, entendeu? Quando eu posto alguma coisa, eu recebo 80, 90 comentários de alguma coisa que está acontecendo ou que aconteceu. E a gente, de errado, né? Que a pessoa gostaria que fosse diferente. O caso da Lorenzutti é um caso explícito, está na cara aí. Tem erro no contrato, houve quebra de contrato, então decreta a quebra, vai para a justiça, tira a empresa, ou então exija que ela cumpra o contrato na sua integralidade, na sua totalidade. Porque o que está acontecendo hoje, a Lorenzutti manda no município de Guarapari. Ela faz o que quiser, o que quer. Ela coloca ônibus onde ela quer, ela tira onde ela quer, ela coloca horário aqui, ela tira horário. Antes, pelo menos, quando eu estive vereador há 20 anos, nós tínhamos um fiscal no ponto de ônibus, fiscalizando se a Azatu, Nova Guarapari ou Viação Guarapari, se elas estavam chegando no seu horário, porque ela tinha um horário para passar no ponto tal. Hoje a população não sabe que horas passa. E cadê o fiscal no ponto? Então, se a gente for fazer uma consideração final, de forma geral, volta a frase que eu publiquei hoje na minha rede social. A cidade está abandonada, está um caos. E o prefeito está sumido. O prefeito precisa aparecer, hein, vereador? Você já comentou isso, eu acho a mesma coisa. O prefeito precisa aparecer, precisa mostrar, precisa estar aí. As pessoas precisam ver, não só em obra, em lançamento de ordem de serviço, em coisinhas simples. Ele vai aparecer agora, final do mês, na festa de Esquina da Cultura. Ele vai aparecer, mas precisa aparecer mais, a população precisa saber. Eu concordo plenamente que ele deve aparecer, inclusive cobrei na Câmara que ele deveria fazer uma live, sabe onde? Ele fez live no gabinete dele, não nada contra. Nós também estamos numa live aqui no seu estúdio aqui, né? Poderia ser lá em casa, na sua casa, em qualquer lugar, mas ele deveria fazer uma live lá no ponto de ônibus, de madrugada, quando o trabalhador sai de casa e não tem um ônibus. Podia fazer uma live lá em Setiba, naquele ponto de ônibus lá do Transcol, que aquilo ali é um absurdo. A pessoa fica na chuva, no sol, em pé, porque não tem onde sentar. Ele podia fazer uma live, sabe aonde? Sabe aonde? Lá na Lama, no dia que chove, em Kubitschek, no Santa Mônica, Bela Vista. Então tem bairros em Guarapari que sofrem muito pelo desmando, pelo descaso do prefeito. Então, assim, prefeito, quer fazer live? Vai fazer live nesses locais. Sem dúvida. Entendeu? No UPA, vai pro UPA fazer live. Vai domingo à tarde, 4 horas da tarde, vai lá no UPA, vai no IFA. Aí você faz uma live lá. Faz uma live falando assim, olha, nós vamos melhorar a saúde, botar mais dinheiro. Porque de repente parece, por isso que você fala, ele está sumido, ele na verdade está ausente destas discussões. Ele não se manifesta. Se o UPA está lotado domingo, ninguém vem a público e fala, gente, olha, aconteceu uma situação, não teve médico, o médico faltou, isso e tal. Não tem, a população não tem uma resposta. E nós precisamos, no mínimo, uma resposta. Por exemplo, ontem você me convidou para vir aqui, eu te dei um sinal e falei, estou aqui. E se eu não pudesse, eu teria que te dar uma resposta. Sem dúvida. Eu não poderia simplesmente não aparecer. Sim. Não é isso? Então a gente precisa disso. Isso é comunicação. Isso é comunicação. Eu não vou jamais ficar pegando no pé em questões pessoais do prefeito. Eu estou cobrando para que ele se manifeste como um administrador do município, como alguém que precisa estar junto com a população. Ah, mas ele não é candidato a mais nada. Infelizmente é o sistema. É isso aí. Conversamos aqui com o vereador Isaac Queiroz. Agradecer a muita gente comentando. A Josemara Souza está comentando aqui. Né? Josemara Souza, Valdite Ramos, todo mundo, muita gente comentando, vereador. Nossa live aqui realmente deu muita audiência, né? O pessoal acompanhando.
Depois vocês vão poder rever no nosso Instagram também, no nosso YouTube e lá no meu amigo Fabiano dos Santos, da TV Sudeste, está também reproduzindo nossos conteúdos aqui. Um abraço para o Fabiano. TV Sudeste, canal 17 RCA, vai estar reprisando lá essa entrevista. Vereador, obrigado pela participação. Vai voltar aqui, nós temos muitos assuntos para falar. Em breve você volta para falar de outros assuntos também, ok? Eu que agradeço, desculpa a minha voz, estou afônico hoje, né? Mas o vereador tem a voz para falar, né? Ele no trabalho, tá certo. E a gente acaba saindo de uma reunião, acho que acabou, né? A gente acaba conversando bastante. Mas eu que agradeço. Isso aqui é um contato, é o diálogo, é o que a gente cobra do prefeito. Eu não posso me omitir daquilo que eu cobro. Então, como eu tenho falado, eu tenho feito posicionamentos na Câmara, e às vezes algumas pessoas me perguntam: vereador, você faz isso, faz aquilo? Não, a gente cobra e faz ações. Nós entramos no Ministério Público, nós entramos na Justiça com ação contra o prefeito. Então, a gente toma algumas atitudes. A gente tenta trabalhar de uma forma que a gente possa mostrar para a sociedade, para a população de Guarapari, aquilo que eu acredito que seja o melhor. Eu sou morador de Guarapari, agora dia 7 de agosto eu completarei 52 anos de cidadão em Guarapari, e eu conheço a realidade. Eu talvez não conheça todas as pessoas, mas a maioria das pessoas de Guarapari eu tenho contato. Então eu sei a história de Guarapari, e às vezes eu fico triste quando eu vejo a história de Guarapari não sendo contada. Entendeu? Esse sonho lindo de Guarapari. Me fala assim, qual o investimento que nós temos na publicidade, no turismo? Sim. Não temos. A Casa da Cultura está caindo lá, que é a nossa antiga biblioteca. Então, assim, nós temos situações em Guarapari que estão esquecidas, adormecidas há muito tempo. Precisamos resgatar. As pessoas do trade turístico não sabem nem o que fazem mais, porque não tem nada. Aguarda o turista vir e deixa ele aí. E ele que se vire. Né? Até, desculpa aqui, a brincadeira daquele menininho. Se você tem um problema, o problema é seu, que você se lasque. Exatamente. Então é mais ou menos isso. Aí fica o comerciante lutando para pagar suas contas, as pessoas querendo trabalhar, mas não tem emprego, na sua maioria. Né? Nós não temos emprego. A Autoglass vem para o município, o prefeito não se manifesta, porque eu acho que o prefeito tinha que ir lá na Autoglass aqui. Aquilo que não for muito especializado, tem que ser mão de obra de Guarapari. Busca em Guarapari, exatamente. Entendeu? Eu não conheço ninguém, nenhum amigo que trabalha lá. Eu não tenho nenhum conhecido. Se você tem, me desculpa, se alguém aqui tem, eu não tenho nenhum conhecido que trabalha na Autoglass. Por quê que não tem? Uma empresa daquele tamanho, que venham outras empresas daquele tamanho para Guarapari. Nós precisamos de mais, mas precisávamos que essas empresas contratassem 60%, 70% da mão de obra. E é isso que a gente precisa. É isso aí, gente. Vereador, mais uma vez, obrigado. Vamos finalizando a nossa live aqui hoje. Entrevista com o vereador Isaac Queiroz. Em breve, mais lives, mais entrevistas, falando de vários assuntos aqui no Portal 27. Ficamos por aqui hoje. Agradecemos a vocês pela participação. Todo mundo no Facebook, todo mundo que participou pelo Facebook. Até as próximas entrevistas.